empresário Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter, que atualmente participa do governo Trump, liderando o Departamento de Eficiência Governamental, reagiu a uma publicação do ex-diretor de Segurança Cibernética do Departamento de Estado americano, Mike Pence, sobre a decisão judicial que proibiu Marine Le Pen de concorrer às eleições na França. Mike Pence publicou um print de uma matéria com o resultado do julgamento ao lado de uma pesquisa que mostra a clara e ampla preferência por Le Pen entre o eleitorado francês e disse: é irreal. Eles eliminaram a oposição. Marine Le Pen, que está à frente nas pesquisas eleitorais para a eleição de 2027 na França, foi condenada a 4 anos de prisão e proibida de concorrer na próxima eleição. Mike Pence disse: Marine Le Pen na França, Bolsonaro no Brasil, Imran Khan no Paquistão, Matteo Salvini na Itália, Donald Trump nos Estados Unidos, Calin Georgescu na Romênia. A perseguição criminal contra todo oposicionista é uma facada no coração da credibilidade da democracia. Elon Musk respondeu: quando a esquerda radical não consegue vencer pelo voto democrático, ela instrumentaliza o sistema judiciário para prender seus oponentes. Este é o manual de conduta padrão deles em todo o mundo. O ex-presidente Jair Bolsonaro também comentou a condenação, compartilhando uma publicação do jornalista Ben Shapiro que disse: insano. Os ativistas judiciais da extrema-esquerda continuam sua cruzada global para impedir as pessoas de votarem nos seus candidatos de direita. Os Estados Unidos, Trump, Brasil, Bolsonaro, Israel, Netanyahu, Romênia, Georgescu e agora a França, Le Pen. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, manifestou seu apoio a Le Pen dizendo: eu sou Marina. O eurodeputado Jordan Bardella afirmou: hoje não é só Marine Le Pen que é condenada injustamente, é a democracia francesa que está sendo executada. O oposicionista Éric Zemmour, concorrente de Le Pen, afirmou: não cabe aos juízes decidirem quem o povo deve votar. Quaisquer que sejam nossas discordâncias, Marine Le Pen tem legitimidade para concorrer. Eu lamento que os próprios políticos tenham dado esse poder exorbitante à justiça. Será necessário mudar tudo. O jornalista Glenn Greenwald disse: a Romênia baniu Calin Georgescu depois de anular sua vitória. O Brasil baniu Bolsonaro, que está à frente de Lula nas pesquisas. A França agora está banindo Le Pen. Os esquerdistas tentaram banir Trump. A solução do establishment neoliberal para o ódio que desperta é banir seus oponentes em nome da democracia. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico.
Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo. A atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Agora, requerimento número 10 de 2025 do deputado Sóstenes Cavalcante requer que seja submetida à deliberação do plenário dessa comissão, nos termos regimentais, o convite ao senhor Michael Benz, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, para falar sobre a interferência da agência dos Estados Unidos, USAID, no desenvolvimento do Brasil. Relembra a todos do acordo que foi construído, com a alteração do texto feita pelo acordo a pedido do deputado Arlindo e com o compromisso dessa mesa de fazer uma mesa diversificada com o nome que será encaminhado pelo deputado Arlindo em breve. Para encaminhar a favor por 3 minutos, passo a palavra ao autor do requerimento, deputado Sóstenes. Presidente, haja visto o acordo e a aquiescência de todos os colegas, eu nem preciso usar todo este tempo, só para agradecer os colegas o bom entendimento e como a gente tem uma pauta extensa e não quero usar todos esses 10 minutos para atrasar os trâmites de votações de outros requerimentos importantes nessa comissão, eu agradeço a todos os colegas o apoio e vamos à votação. Muito obrigado. Questiono ao plenário se há a necessidade de passar a palavra para algum parlamentar fazer uso contrariamente ao requerimento. Como houve acordo, então passamos à votação. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Senhor presidente, deputado Felipe Barros, a quem eu cumprimento por essa
presidência, por ter conduzido aqui com tanta maestria, e fico muito feliz de pertencer ao partido de Vossa Excelência e saber que o partido está não apenas muito bem representado, mas extremamente bem representado pela sua coragem, pela sua hombridade. Eu queria ter falado antes, mas em respeito aqui às votações, não falei, sobre a moção de aplauso ao deputado Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é um campeão, é um guerreiro, é um herói, é uma pessoa em quem nós confiamos e por quem temos profundo respeito. Eu entendo a atitude de Eduardo Bolsonaro. Lá no interior de São Paulo, no meio do mato onde eu vivo, tem um ditado popular que diz assim: cão mordido por cobra, ele acaba tendo medo de linguiça. Eduardo Bolsonaro foi ameaçado, sim, várias vezes. Foi ameaçado quando o pessoal da esquerda tentou tirar o seu passaporte. Foi ameaçado quando foi indicado pelo nosso partido para assumir a presidência, onde Vossa Excelência agora está sentado. E mais uma vez a esquerda não aceitou. A mesma esquerda que não quis aceitar Nicolas Ferreira como presidente da Comissão de Educação no pleito passado. A mesma esquerda que se insurgiu contra mim quando eu fui indicado para assumir a Comissão de Direitos Humanos no ano de 2013. E ali se deflagrou a primeira grande guerra, por assim dizer, contra a esquerda brasileira. A esquerda brasileira, ela é hipócrita, porque ela fala tanto, mas tanto em democracia, mas a cada palavra que eles dizem sobre democracia, 4 ou 5 na frente são sobre prisão, sobre punição, sobre vingança. E é muito ruim. O estado que estamos vivendo no país, de fato, é um estado que nos amedronta. Não amedronta apenas Eduardo Bolsonaro, amedronta qualquer pessoa que for conservadora aqui nesse país. Eu me lembro que depois da Comissão de Direitos Humanos, deputado Mário Frias, deputado Zucco, meu líder aqui, eu tive mais de 40 processos. Assim atua a esquerda. Nos processos por qualquer coisa, os processos ficam na mão dos ministros do STF e a cabeça de juiz todo mundo sabe como funciona, né? A verdade não é absoluta. Na pergunta feita por Jesus Cristo a Pôncio Pilatos, ou melhor, quando Jesus disse a Pôncio Pilatos que ele representava a verdade, o próprio Pilatos, um procurador, alguém que entendia direito, disse a Jesus: o que é a verdade? Porque a verdade, ela não é absoluta. O que é verdade para um pode não ser verdade para outro. Mas a hipocrisia do pessoal da esquerda, a sanha, a crueldade, a vontade que eles têm de punir as pessoas, de ver as pessoas presas, né? Eles vão falar, usar argumentos nossos. Interessante, nós da direita apenas falamos, eles executam, né? Quando falamos aqui na hora do fervor, temos que punir, a gente só fala. Mas a esquerda não, eles executam, são maquiavélicos. Alguém aqui tem dúvida de que, se fosse possível, eles colocarem todos nós da direita e eles não fariam? Alguém tem dúvida de que eles não fariam? Fariam, porque são assim, a sanha deles é pelo poder. Então Eduardo Bolsonaro representa o pensamento conservador. Eu, se fosse o presidente Bolsonaro, teria muito orgulho do filho. Eu acredito que o presidente até tenha. Eu vi o presidente se emocionar poucas vezes na vida, porque o Bolsonaro é durão, é o nosso capitão. E uma das vezes foi quando ele teve que falar que o filho ficou nos Estados Unidos. Então eu sinto a dor do Eduardo, eu sinto o que ele está sentindo agora. Ele tem uma filhinha, ele tem uma esposa, e lá nos Estados Unidos ele tem sido uma voz. Na nação democrática mais madura do mundo, nós temos uma voz que está sendo ouvida. Mais cedo ou mais tarde isso vai reverberar e nós vamos ter algum tipo de acontecimento, eu não tenho dúvidas disso. Fui informado agora aqui pela imprensa, infelizmente, já se formou maioria para transformar o nosso presidente em réu, isso já era esperado, né? É com dor no coração que nós estamos vivendo esse momento estranho no país. Isso é um regime de exceção. Nenhuma dessas pessoas que foram julgadas e agora se tornaram réus passaram pelo devido processo legal. Poderiam ter começado na primeira instância e aí teriam oportunidades para poderem se defender, não tiveram, né? Na verdade, já era uma missão dada, né? E alguém depois vai dizer que foi uma missão cumprida. Mas nós ainda temos esperança. Dia 6 de abril, nós temos mais um motivo para levar a população brasileira para Paulista, para lutarmos pelos direitos das pessoas que estão presas por uma anistia humanitária. O Brasil tem que acordar. Será que ninguém está vendo isso? Eu fico impressionado, já estou terminando, senhor presidente, como que a imprensa brasileira, a imprensa que sempre lutou pela democracia, hoje se torna uma imprensa, claro, dada a devida vênia, alguns que são pouquíssimos, mas a grande maioria, uma imprensa canalha, uma imprensa que está vendo o que está acontecendo e fecha os olhos. O que aconteceu com a menina Débora, por exemplo, é um absurdo. A estátua dos Três Poderes já foi pinchada outras vezes. Feministas jogaram lá uma bolsa de sangue no colo da estátua quando foi se julgar a questão do aborto.
Então já foi vilipendiada aquela estátua várias vezes. Agora, porque alguém escreveu com batom, né? Um batom se tornou uma arma de execução em massa, né? Se eu fosse a família da Débora, sabe o que eu faria? Eu lançaria o batom. O batom perdeu, mané. Ia ficar milionária da noite pro dia e ia pagar todas as questões aí que tem. Quem sabe deixa aqui esse recado. Seria uma coisa impressionante. Brasileiros usando o batom. Perdeu, mané. Né? Pronto. É muito triste nós estamos vendo, senhor presidente. Então eu termino aqui minha fala agradecendo Vossa Excelência pela oportunidade e dizendo que eu me somo aqui ao deputado Zucco, ao deputado Mário Frias, dando parabéns por essa moção. Votei a favor dela. E Eduardo continua sendo nosso amigo. E mais do que isso, Eduardo é o nosso herói. Um abraço. Obrigado.